na Fé. Um novo conceito em odontologia e saúde para você e sua família. Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp, Rua Três Corações, 687, Pará de Minas. O Pizzaiolo. Temos grande variedade de saladas, massas e peixes, além de um delicioso churrasco na brasa. Transforme seu negócio em referência. Conte com a Link Contabilidade para seu sucesso financeiro. Padaria São Miguel. Todos os dias temos quitandas fresquinhas. Aceitamos encomendas. Rua Melo Guimarães, 755, bairro Nossa Senhora de Fátima. Topa Tudo BD. Compre e venda de imóveis. Alô, alô, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso de reflexão e meditação sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus que a Igreja propõe para esta quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. Estamos na 18ª semana do Tempo Comum. E o meu convite é para que você fique ligadinho comigo aí nos próximos 5 minutos e vamos pensar um pouco sobre este trecho do Evangelho tirado de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui Jesus está fazendo uma pergunta para os discípulos. Não é que Jesus, já falei isso aqui outras vezes, né? Quase 5 anos que nós estamos caminhando aí com esses vídeos, mas Jesus aqui não está fazendo uma pesquisa de opinião para saber se ele já era conhecido ou não. Ele queria saber se os discípulos tinham consciência de quem ele é. E assim ele pergunta primeiro quem que o povo dizia. As pessoas, de forma geral, não entendiam muito bem, pensavam que talvez Jesus fosse algum dos profetas que havia ressuscitado, né? Eles não tinham uma ideia assim muito definida sobre quem Jesus é. Agora, os discípulos já estavam caminhando para isso, nós vemos aqui na resposta de Pedro, mas ainda não tinham entendimento pleno. Eles sabiam que Jesus era o Messias, mas não entendia o jeito de Jesus ser Messias, porque Jesus não veio a esse mundo para tomar o poder político, para ser um rei, um governante nessa terra, não. Tanto que ele fala sobre a morte redentora que ele vai passar, porque esse é o jeito de ser Messias. É ser perseverante naquilo que ele acredita e anuncia, sendo capaz mesmo de entregar a vida por isso. Aqui nós vemos que Pedro, que antes fez uma confissão de quem Jesus é, né, e por isso recebeu até um elogio de Jesus e recebe inclusive essa incumbência de conduzir a comunidade que nasceria dali em diante, né, dos que seguem o ensinamento de Jesus, mas nós vemos aqui que ele ainda não tinha uma plenitude do conhecimento, porque ele não consegue aceitar a ideia de Jesus passar por uma morte redentora, e assim ele tenta recomendar que Jesus não fale sobre isso, que não tenha isso. Jesus aqui tem uma atitude assim de repreensão forte contra Pedro, porque chama inclusive Pedro de Satanás, porque Pedro querer que Jesus não passe pela morte redentora, que ele não vá até o fim, é agir como inimigo.
né? Satanás é o inimigo. Por isso Jesus chama atenção, para que Pedro não agisse daquela maneira, porque isso era negar a missão que Jesus estava para realizar. Então nós precisamos entender que a morte de Jesus é um caminho para a salvação da humanidade, não é uma derrota, porque Jesus vence a morte depois. Ele vai ressuscitar, né, depois de ter morrido. Se você gosta dessas reflexões, renova aqui o convite de todos os dias para que você se inscreva lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida, faça seus comentários. Pode interagir com essas reflexões também nas minhas páginas do Facebook e do Instagram. No Instagram da nossa querida Diocese de Divinópolis e no programa Gotas de Amor TV, os meus amigos lá de Pará de Minas estão no Instagram e no YouTube. E você também sempre ligadinho comigo através da Rádio Alfa de Itatiaia-Sul. Peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, sexta-feira, dia 8, espero você aqui. Prosseguimos adiante a nossa caminhada diária. Até lá.